falar hoje de resultados extraordinários. Nós vamos falar de como obter resultados extraordinários. Eu não sei exatamente no que você trabalha, eu não sei se você é empresário, ou se você é um profissional liberal, ou se você é um colaborador de uma empresa, eu não sei se você é um colaborador de um nível mais baixo, ou se você é um executivo, ou se é presidente da empresa. Mas o que eu tenho para dizer aqui para você hoje e te garantir é que existe uma grande possibilidade de você ter resultados extraordinários naquilo que você faz. E o meu objetivo aqui nessa noite é compartilhar com vocês algumas ciências, alguns conhecimentos, algumas tecnologias de desenvolvimento que podem te levar a obter muito mais resultados na sua vida. Por que será que algumas pessoas prosperam e outras não? Por que algumas pessoas são bem-sucedidas no seu trabalho ou nas suas empresas e outras não? Por que será que famílias são felizes e outras não? E hoje nós vamos obter algumas dessas respostas aqui juntos. Mas eu quero começar fazendo com vocês um exercício e perguntando para vocês, como seria se a nossa vida pudesse ser melhor do que ela já é? Como seria se os seus resultados fossem melhores do que eles já são? Como seria se a sua empresa, se a empresa que você representa ou que você trabalha, fosse líder no mercado em que você atua? Como seria se você pudesse ter resultados dos quais os seus concorrentes não conseguem? Como seria se você pudesse ocupar posições das quais você ainda não ocupou? Como seria se você pudesse ganhar muito mais dinheiro do que você tem ganhado? Então, algumas coisas como essa nos levam a pensar: como seria se eu e você tivéssemos mais resultados? Mas como seria se eu e você alcançássemos resultados extraordinários? E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que você se prepare, porque baseado no que nós vamos compartilhar aqui hoje, existe uma grande probabilidade de você ser muito melhor do que você já é. Existe uma grande probabilidade de você ser promovido no seu trabalho, de você multiplicar a tua empresa, de você ser obrigado a abrir novas filiais, de empregar muitas mais outras pessoas. Porque a partir de hoje você sai daqui com todas as condições, com os recursos necessários para você começar a obter resultados extraordinários. E para a gente pensar nisso, é muito interessante. Eu gosto muito de usar o exemplo do iceberg, porque ele tem muito a ver com nós, ele tem muito a ver com o nosso potencial. Porque existe uma parte visível e existe uma parte invisível. O mundo empresarial é assim também. Existe uma parte visível, que é a parte que a gente vê, que é a parte que a gente conhece, é a parte em que nós trabalhamos, mas existe também uma parte invisível, que é o mundo sobrenatural. E eu posso afirmar para vocês, com conhecimento de causa e com vivência, que a parte sobrenatural é muito maior do que a parte natural. Mas olha só que interessante, falando de mim e falando de você, existe um potencial consciente, mas existe também um potencial inconsciente. Existe uma parte da nossa história que a gente vê, e existe uma parte da nossa história em que nós não conseguimos ver. Mas o fato é que existe um potencial infinito dentro de mim, dentro de você, do qual nós não estamos explorando como deveríamos explorar. Porque um resultado extraordinário é fruto de um potencial extraordinário. E esse potencial extraordinário que existe está subconscientemente guardado dentro de cada um de nós. Para que nós possamos obter e usufruir desses resultados extraordinários, nós precisamos acessar esse potencial. Existe um potencial em que nós vemos, mas existe um potencial em que nós temos, mas não vemos. E como que é interessante, para acessar esse potencial, a Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Provérbios 23:7, que diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, para que a gente entenda e comece a acessar esse potencial, nós precisamos mudar o nosso pensamento, nós precisamos mudar o nosso entendimento. Não dá para você acessar um potencial diferente com os pensamentos antigos. Não dá para você querer ter resultados extraordinários com as mesmas atitudes que você tem obtido nos últimos dias, ou nos últimos meses, ou nos últimos anos. O fato é, se quisermos ter resultados extraordinários, dependemos de atitudes extraordinárias, de pensamentos extraordinários, de crenças extraordinárias e de uma visão extraordinária. E a minha pergunta é: você tem acreditado
acreditado extraordinariamente? Como é que são os seus pensamentos? Como é que têm sido as suas atitudes? Porque se eu perguntar aqui quem quer ter resultado extraordinário, todo mundo vai dizer que sim. Agora, será que as suas atitudes têm sido condizentes com os teus pensamentos, ou com os seus desejos, ou com aquilo que você tem buscado para a sua vida? Nós precisamos sim buscar resultados extraordinários, mas o resultado nada mais é do que uma consequência das nossas atitudes e de um conjunto da obra do qual nós vamos falar. Mas olha só que interessante. Eu quero dar como exemplo para a gente começar, entrar nesse conteúdo, uma pressuposição. A pressuposição é um conceito muito utilizado em coaching. Coaching hoje é a tecnologia de desenvolvimento mais utilizada dentro das grandes corporações. A tecnologia de desenvolvimento pessoal e profissional mais utilizada no planeta hoje em dia é o coaching. E o coaching tem as pressuposições. O que é uma pressuposição? São conceitos extremamente, profundamente estudados que aumentam a nossa percepção e nos ajudam a lidar melhor, da melhor forma, com as situações da vida. Então, nós vivemos bem na medida em que nós começamos a perceber a realidade das coisas que estão fora da gente. Existe uma pressuposição que diz que mapa não é território. Isso é muito falado na linguagem de coach. Mapa não é território. O que significa isso? Existe um mapa e existe um território na nossa vida. Existe um relacionamento com o mapa e existe um relacionamento com a realidade. Olha só para a gente entender. A pressuposição de mapa não é território diz o seguinte: a realidade não é conhecida, e sim percebida neurologicamente por meio dos nossos 5 sentidos. Então a realidade ela não é conhecida, ela é percebida. Muitas coisas que é real para mim pode não ser real para você. Muitas coisas que é real para o seu amigo do lado não é real para você. Então a realidade não é conhecida definitivamente, ela é percebida. E, subsequentemente, ela é representada na nossa cabeça, internamente. Para a gente entender melhor, cada indivíduo cria modelos, mapas. Eu e você, nós criamos mapas do mundo, a partir de informações sensoriais do ambiente, recordações do passado e interpretação do que seja a realidade. Então, nós criamos mapas, nós criamos modelos. Você tem um modelo empresarial, você tem um modelo profissional, você tem um modelo de vida, você tem crenças, tem recordações do passado, os ambientes ao seu redor, as circunstâncias e as experiências fazem com que você confeccione os mapas da tua vida. E é uma coisa engraçada, nós não nos relacionamos com o mundo em si, nós nos relacionamos com o mundo por meio desses mapas. Continuando aqui, olha só que interessante, mais um. As pessoas, elas interagem com estes mapas, e não com o mapa do mundo, e não com o mundo diretamente, e não com a realidade. O mapa determina como se interpreta os acontecimentos da vida, e o significado que damos a eles. E, geralmente, o mapa é o que impõe os limites, e não necessariamente o mundo. Imagina você um GPS, um aparelho de GPS, desses que a gente utiliza ou no celular ou no nosso carro. E quem aqui que já utilizou um GPS, e num dado momento você está ali numa avenida dirigindo, concentrado no GPS para não perder o seu caminho, aí o GPS de repente fala, prepare-se para virar à direita. Você dá a seta com o seu carro, muda de faixa e se prepara para virar à direita. Aí ele fala, daqui a 50 metros, vire à direita. E você cria aquela expectativa em virar à direita. E quando chega naquela rua que é para você virar à direita, ele fala, vire à direita. Aí quando você vai virar à direita, aquela rua ali é contramão. Já aconteceu isso? Então, a rua em que nós estamos navegando, em que nós estamos andando, é o território, é o mundo real. O GPS é um mapa. O mapa não é o território, mas, infelizmente, nós interagimos com o mapa e não com o território verdadeiro. E os nossos mapas têm sido alimentados pela mídia, pela televisão, pelas crises internacionais, pelos cenários econômicos e por muitas e muitas coisas das quais estão agregando negativamente na nossa vida.
Por isso que muitas pessoas prosperam e outras não. Porque enquanto umas olham para a crise, enquanto o mapa de umas pessoas são baseados na crise, baseado na televisão, baseado na dificuldade, baseado nos problemas, o mapa de outras pessoas é baseado no sucesso, é baseado nas oportunidades, é baseado no mundo sobrenatural dos negócios e é baseado em coisas que nos fazem acreditar e continuar navegando. Eu faço parte de um grupo de franqueados de uma das minhas empresas e eu tenho obtido resultados bons, eu tenho crescido, eu tenho feito coisas e as pessoas ligam para mim e falam: como você consegue? Como você consegue ter sucesso? Como você consegue prosperar nesse mercado tão difícil? Eu olho e falo: eu não estou enxergando esse mercado difícil. Então, meu amigo e minha amiga, você pode escolher o mapa com o qual você quer se relacionar com o mundo. Agora entenda que o mapa não é território. Muitas verdades que são absolutas para você não são verdades na realidade. Muitas coisas das quais você acredita não são dignas de crença. Porque a vida é muito mais. Eu me recuso a acreditar nessa realidade que a mídia tem colocado na televisão. Eu me recuso a acreditar nessa realidade que muitas pessoas têm vivido. Sim, o mundo é difícil. E quem disse que precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Continuando aqui, para a gente poder entender dos resultados extraordinários, você só consegue ter resultados extraordinários se você navegar por um mapa correto, por um mapa extraordinário que te leve a esse tipo de coisa. Então nós precisamos vigiar, tomar muito cuidado com as informações que nós temos obtidos na vida, porque as informações são base para os mapas em que nós estamos navegando. Agora eu quero entrar um pouquinho, usando alguns conceitos, falei de coach, eu quero falar um pouquinho da neurociência. Porque a neurociência diz uma coisa muito interessante. Ela diz que nós temos como se fossem 3 cérebros. Nós temos um cérebro só que é dividido em 3 partes comportamentais. Temos o cérebro reptiliano, temos o sistema límbico e o neocórtex. Eu e você temos esses 3 sistemas dentro de nós. Olha só que interessante. O reptiliano ele é muito comum em todos os animais, principalmente nos répteis. Daí o nome reptiliano. É o nosso cérebro que reage. O cérebro reptiliano é responsável pela nossa sobrevivência. Em momentos da vida, ele assume o controle da nossa vida e toma decisões por nós mesmos. Quer ver um exemplo? Lá na Austrália, teve um caso muito interessante da mãe, o pai e a filhinha passeando à beira de um lago e, de repente, sai de dentro do lago um crocodilo, abocanha a filhinha e leva ele para dentro do lago. A mãe, tomada pelo cérebro reptiliano, pula dentro daquele lago, abre a boca do crocodilo, pega a filhinha e sai nadando. O crocodilo tem a mordida mais forte que existe na natureza. Como se explica isso? Como se explica um senhor que teve o seu neto atropelado por um caminhão nos Estados Unidos? Num dado momento, esse senhor desesperado levantou a roda do caminhão com as mãos, enquanto as pessoas tiravam o neto dele debaixo da roda. Existe um potencial infinito dentro de mim, dentro de você. A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus. Só que os mapas em que nós estamos nos relacionando com Deus, o mapa em que nós estamos nos relacionando com esse potencial que Deus colocou dentro de nós, são mapas que impõem limites. E cabe a mim e a você superar esses limites. E olha só que interessante, tem uma outra parte do nosso cérebro, me ajuda lá de novo, Tato, por favor. Não vou mais apertar o laser. Tem uma outra parte do nosso cérebro que é o sistema límbico. É o sistema responsável pelas emoções, muito mais aflorado, inclusive, nas mulheres. Há momentos da sua vida que o sistema límbico pode tomar o controle. E o sistema límbico, ele tem a ver com as nossas emoções, é a sede das nossas emoções. Sempre que você se emociona, é porque o sistema límbico está sendo mais irrigado dentro de você, está sendo mais energizado. E eu digo, por que a mulher tem o sistema límbico? Porque a mulher é muito mais emocional, não é? Você quer ver um exemplo? Os animais não são dotados de sistema límbico, boa parte deles. Uma vez perguntaram para mim, André, você quer saber quem gosta mais de você? Sua mulher ou seu cachorro? Falei, como assim? Falou, pega os dois, coloca dentro do porta-malas do carro, deixa 2 horas trancado. Quando você abrir o porta-malas, você vai descobrir quem gosta mais de você. Qual é a reação do cachorro? Vai pular em cima de você, vai brincar com você, e a sua mulher? Não precisa nem comentar, né? Mas é porque a mulher tem o sistema límbico, o cachorro não. A mulher vai gravar aquilo ali o resto da sua vida e vai te dizer sempre que for possível aquilo ali. Mas existe uma parte do meu e do seu cérebro que é chamado de neocórtex.
é o responsável pelas decisões da nossa vida. O neocórtex é responsável pelas atitudes, pelas decisões que nós tomamos, pelas decisões frias em que nós tomamos. É a parte racional do nosso cérebro. O ser humano é o único animal da natureza dotado de neocórtex. Alguns animais têm córtex, agora neocórtex, só o ser humano. É responsável pela tomada de decisão. É responsável pelas escolhas da vida, pelas escolhas profissionais, pelas escolhas empresariais. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês. Estima-se que 70% das pessoas não utilizam direito o neocórtex. 70% da população mundial não tomam decisões. Elas simplesmente reagem diante de alguma circunstância da vida. A maior parte das pessoas não escolhem os seus caminhos, mas elas são induzidas por caminho que a vida vai proporcionando para elas. A maior parte das pessoas não trabalha naquilo que gosta, trabalha naquilo que sobrou para elas. Como consequência disso, ela não usou o neocórtex. Muitas pessoas quebram suas empresas diante de um mercado porque não tomam as decisões que deveriam tomar, e sim tomam decisões influenciadas por momentos de crise e dificuldades no mercado. Muitas pessoas não prosperam porque não tomam a decisão de querer acreditar em um mundo sobrenatural dos negócios. E automaticamente não prospera. Então eu quero dizer para você o seguinte: a boa notícia nessa noite é que você e eu temos um neocórtex. Que você e eu podemos tomar as decisões da nossa vida. Mas para isso, você precisa começar a escolher. Se você quiser ter resultados extraordinários, você precisa escolher quais são os seus caminhos. E para isso você precisa elevar o seu nível de consciência, e para isso você precisa se preparar, para isso você precisa acreditar. E a boa notícia dessa noite é que você pode decidir. É momento de você sair da plateia da tua vida e começar a ser o ator principal. É momento de você parar de aplaudir as outras pessoas e começar a ser aplaudido, e as suas atitudes precisam ser condizentes com isso. É momento de você parar de reagir diante de todas as circunstâncias e entender que você pode agir na sua vida e tomar as melhores atitudes e tomar as melhores decisões. Você pode obter sucesso, você pode obter resultados extraordinários, mas isso é questão de escolha. É questão de dizer não à mediocridade, entender que existe um mundo muito maior, existe um mundo de sucesso, existe um mundo que está prosperando. Eu costumo dizer que existem dois times no mundo: o time dos que choram e o time dos que vendem lenço. E você escolhe em qual time você quer jogar, você escolhe em qual time você quer participar. Mas para isso você precisa começar a decidir. Você precisa entender que você é capaz de escolher os seus resultados. O que a vida te disse até hoje pode não ser verdade. Eu não sei quais são as suas referências de memória da sua infância. Eu não sei se você nasceu numa família próspera ou não. Eu não sei qual foi a tua base educacional. Eu não sei qual é a referência biológica que você tem herdado dos seus antepassados. Mas eu preciso te dizer, a partir de hoje você pode tomar uma decisão e começar a obter resultados extraordinários na sua vida. Mas você precisa querer e pagar o preço dessa decisão. Porque muitas pessoas vão querer te empurrar para baixo, muitas pessoas vão querer te desanimar, muitas pessoas vão querer te jogar lá para baixo. Mas você tem a opção de decidir fazer diferente. E é o que eu tenho lutado com todas as minhas forças para poder fazer isso. E para isso, para que você escolha os resultados, eu preciso falar com vocês um pouco sobre metas. Quais são as metas que você tem estabelecido na sua vida? Porque resultados extraordinários são frutos de metas extraordinárias. Tem uma frase que diz: se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E tem um autor, Joseph O'Connor, que fala sobre um tipo de meta muito interessante. Ele fala sobre as metas HUGs. HUGs é Huge Unbelievable Great Goals. Dá para traduzir das seguintes formas: metas enormes, inacreditavelmente maravilhosas. Se você quiser ter resultado extraordinário na sua vida, você precisa e deve ter uma meta extraordinária. Como que você quer ter resultados maravilhosos se você tem metas medíocres muitas vezes? Como que você quer ter resultados incríveis se as suas metas não são condizentes? Eu quero dizer o seguinte para vocês: resultados maravilhosos não é para qualquer um, é para quem quer e deseja ardentemente isso. E quais são as metas que você tem estabelecido na sua vida?
Quais metas você tem colocado para você? Será que você tem estabelecido metas na sua vida? Meta Hugs é uma meta enorme, inacreditavelmente maravilhosa. É uma meta que desafia o seu senso crítico. É uma meta que desafia o seu senso de responsabilidade. É uma meta que desafia o seu senso de certo ou errado. É uma meta que te coloca numa posição, num nível muito maior de pensamento. Uma meta como, por exemplo, escrever um livro, ser bilionário, ser presidente da República. É uma meta que te faz acreditar e que te faz crescer. E eu pergunto para você, você tem uma meta Hugs? Será que você tem uma meta suficientemente grande que tire você da zona de conforto todos os dias da sua vida? Será que você tem uma meta do tamanho do potencial que existe dentro de você? Será que você é capaz, será que você tem coragem suficiente de estabelecer uma meta que desafie a lógica do seu raciocínio? Isso é uma meta Hugs. É a meta de você ser líder no segmento que você atua. É a meta de você ser o melhor nos resultados do seu trabalho. É a meta de você fazer a diferença, de você transformar o mundo, transformar a realidade ao seu redor por conta das suas atitudes que serão impulsionadas pela tua meta. Lição de casa para você. Estabeleça uma meta Hugs. Há alguns anos atrás eu estabeleci a meta que eu seria o melhor palestrante do Brasil. E ainda tenho trabalhado essa meta. Mas não melhor simplesmente porque eu quero ser o melhor para me vangloriar. Mas o melhor porque eu acredito que Deus colocou dentro de mim um potencial, me deu saúde suficiente, dias para que eu possa trabalhar, para percorrer a excelência, para que o nome dele seja glorificado na minha vida. E isso serve para mim e serve para você. Eu não sei no que você trabalha, mas é tua obrigação ser o melhor. Eu não sei o seu grau de hierarquia na empresa, mas a tua obrigação é fazer o melhor. Porque você nasceu para ser melhor. Você nasceu para ser líder naquilo que você faz. E eu creio nisso com todas as minhas forças. E eu entendi há alguns anos que eu tinha que estabelecer algumas metas. E quando eu falo de resultados extraordinários, eu falo de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Porque eu tomo muito cuidado ao subir a um palco, ou a vir ao Eagles Vision, ou em qualquer palestra que eu vou fazer, para falar daquilo que funciona na minha vida. E eu acredito com todas as minhas forças que eu nasci para ter resultados extraordinários. E é interessante que a minha história é muito parecida com a história da maior parte dos brasileiros. Eu quero dizer o seguinte para você: mire na lua, pois se por algum motivo você errar, você vai acertar as estrelas. Coloque uma meta que desafie você. Chega hoje na tua casa e escreve no papel algo sobrenatural, algo de longo prazo. Algo que vai te desafiar. Por que eu digo isso para você? Porque eu tenho vivido isso todos os dias da minha vida. Eu sou franqueado de uma rede de escolas profissionalizantes com mais de 600 franquias, com quase 600 franquias, muitos aqui sabem disso. E eu tenho uma meta muito clara. A minha franquia vai ser a franquia número 1 do Brasil. Hoje nós somos a 8ª melhor franquia do Brasil. Em 2 anos nós construímos isso. Eu tenho mais 7 degraus para poder subir. André, você vai ser o número 1 do Brasil? Sinceramente, isso não importa. O que importa é que eu vou trabalhar com a minha força todos os dias para que isso aconteça. Eu vou buscar em Deus todos os recursos, todas as estratégias. Eu vou estudar o que for preciso para isso. E quando eu chegar lá no topo, tem uma frase muito interessante que está no livro O Segredo da Mente Milionária, que diz o seguinte: ser milionário, não é bom ser milionário pelo dinheiro que você ganha, mas é bom ser milionário pela pessoa que você se transforma na trajetória para ser um milionário. Então, ter uma meta grande não é simplesmente o foco de você ser o melhor, mas sim a pessoa que você se transforma para realizar. E é muito interessante porque a minha história é muito parecida com a maior parte da história dos brasileiros por aí. E eu tenho contado uma parte da minha história nas palestras. E eu quero mostrar para vocês um pouco da minha história, não para dizer quem eu sou ou por que eu sou, mas para que você possa entender que se eu conseguir, você também é capaz de conseguir. Eu nasci numa família extremamente humilde. Minha mãe conta que no meu primeiro ano de vida, eu morava 20 dias numa casa e 20 dias numa outra junto com ela. Porque nós não tínhamos um lugar para poder morar. E com 1 ano de idade, nós mudamos para um terreno em que meu pai morava, em que meu pai tinha. Por que terreno? Porque não existia uma casa. Eles começaram a levantar alguns cômodos,
E minha mãe conta que por muitas noites meu pai viajava, que ele trabalhava com pintura de empresas, letrista, essas coisas. E ela ficava chorando dentro de casa comigo no colo, porque haviam pessoas usando droga no quintal de casa, porque não tinha muros ou portões. E ela disse que não tinham portas e nem janelas. Eram alguns papelões que tampavam essas partes da nossa casa. E ela conta que chorava e me apertava nos braços dela, e chorava mais ainda, porque em muitas noites não tinha leite para que eu tomasse. Ela conta que me dava muitas vezes água com açúcar na mamadeira. E assim foi a minha infância, num bairro extremamente humilde na periferia de Taboão da Serra, um bairro chamado Jardim Salete. Minha mãe caminhava, quando ela conseguiu um emprego, ela caminhava mais de 5 quilômetros todos os dias para ir ao trabalho dela, me deixava na casa de uma tia que morava perto dessa empresa que ela trabalhava como auxiliar de produção. Ela ia e voltava comigo dentro de um carrinho de mão na Regis Bittencourt às 5 horas da manhã. E assim eu cresci neste bairro. Uma infância muito difícil, muito complicada, com todas as limitações possíveis e todas as necessidades. Na adolescência, tive as piores oportunidades do mundo. Tive as oportunidades das drogas, tive a oportunidade do crime. E já por um propósito de Deus, graças a Deus, eu nunca aceitei nenhuma delas. Mas eu continuei acreditando. Mas teve um marco na minha vida aos 12 anos de idade. Meu pai tinha pego uma doença muito grave, uma doença no sangue. E durante 1 ano, meu pai foi morrendo devagarzinho dentro de casa. E eu orava e falava: Deus, ou o Senhor cura meu pai, ou o Senhor leva ele. Porque a gente não aguenta mais essa situação. E meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Dá uma olhadinha para mim, Tato. Quando eu tinha 12 anos. E um marco na minha vida foi o dia do velório do meu pai. Porque todas aquelas pessoas olhavam para mim com um ar de pena, com um ar de dó. E eu entendi naquele dia que eu tive todas as desculpas necessárias para ser ninguém na vida. O bairro que eu morava já era um bairro perdido. As pessoas não acreditavam em mim e minha família estava completamente desestruturada. Naquele dia, a vida me deu todas as desculpas que eu precisava para não ser nada na vida. Mas, no mesmo momento em que a vida me deu as desculpas, Deus me deu uma opção. A opção de pegar todas aquelas desculpas e transformar em motivos. E naquele dia, aos 12 anos de idade, eu decidi que eu ia ser alguém na vida. Que eu ia ser contra todas aquelas estatísticas e todas aquelas apostas. E assim eu fui crescendo. Trabalhei vendendo banana na feira, vendendo picolé na rua com a caixinha de sorvete. Trabalhei vendendo tempero numa barraca em Pinheiros, no Largo da Batata. Trabalhei de entregar lanches. Trabalhei de açougueiro algumas vezes. Trabalhei de empacotador no Pão de Açúcar. E aos 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de trabalhar como vendedor de consórcio, onde eu entendi o que a profissão de vendas podia fazer pela minha vida. E assim eu continuei trabalhando. Continuei trabalhando. De vendedor de consórcio, tive a oportunidade de ter uma empresa, um pouco antes, um Lava Rápido. Meu primeiro empreendimento. Eu tinha 8 funcionários, eu era o funcionário mais novo da empresa. Por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por falta de capital, eu entrei na estatística do Sebrae. Antes do 3º ano eu quebrei. Depois de vendedor de consórcio, fui trabalhar numa empresa que vendia filtros de água, de porta em porta. E assim eu trabalhei. Nessa empresa eu descobri o dom de falar em público, porque tinham reuniões e num dado momento eu participei de uma reunião e alguém me descobriu ali e entenderam que eu sabia falar bem. Assim eu fui crescendo, até que eu saí dessa empresa para trabalhar na Microlins. Comecei pegando cadastros na rua. E assim as coisas foram acontecendo, até que eu me tornei supervisor de vendas. E mesmo assim, eu era um supervisor de vendas frustrado. Eu era um supervisor de vendas falido, com nome sujo, muitos cheques devolvidos. Já tinha perdido 3 carros em busca e apreensão. Aí um dia, Deus me deu um presente. No ano de 2007, há mais ou menos 7 anos atrás, eu conheci algo chamado Eagles Vision. Foi bem no momento da minha conversão na igreja, e eu conheci o Eagles Vision. E naquele dia, o meu olhar se abriu. Não para muitas coisas, mas eu pude entender que valia a pena acreditar. Persisti, fui acreditando,
E de acordo com o que eu ia sendo ministrado através do Eagles Vision, eu ia colocando em prática as coisas na minha vida. E eu começava a colocar as estratégias em práticas e recebia. Recebia e colocava em prática. E as coisas foram acontecendo na minha vida. E algumas coisas mudaram. E eu coloquei algumas metas. E através do Eagles Vision, eu falei um dia, sentei no escritório do pastor, falei, pastor, eu quero ser um palestrante. E ele falou, André, por que as pessoas vão querer te ouvir? E eu falei, é verdade, acho que nem minha mãe ia querer me ouvir. Mas eu mesmo assim eu continuei acreditando, porque a ideia dele não era me amedrontar, mas sim a me encorajar a ser bom o suficiente para as pessoas quererem me ouvir. E sabe o que aconteceu? Alguns anos depois, eu me tornei palestrante. E não só um palestrante, eu mudei a minha vida através também das palestras. E aqui algumas imagens de algumas palestras que eu fiz. Hoje eu faço palestras por diversos lugares do Brasil, em diversas empresas, em diversas multinacionais, em diversos estados. E é muito interessante porque hoje, às vezes, eu ganho em uma palestra o que eu trabalhava 3 meses para poder ganhar como salário de um supervisor. E mesmo assim eu continuei trabalhando, eu continuei acreditando. E não me limitei em ser apenas um palestrante. No ano de 2012, uma editora chamada Editora Ser Mais lançou um livro onde reuniu os principais palestrantes da atualidade. E no ano de 2012, eu fui destaque no livro Ser Mais com Palestrantes Campeões, que me elegeu um dos melhores palestrantes da nova geração. E mesmo assim eu continuei acreditando. Fiz palestras para grandes empresas, em diversos estados. Aqui algumas das empresas que eu tive a oportunidade de atender. E um sonho de infância que eu sempre tive era o sonho de ser um empresário. Eu queria trabalhar para mim mesmo, eu não queria ser um funcionário. Nada contra isso, mas eu não queria. Eu queria ter a oportunidade. E olha só que interessante. Aquele supervisor de venda frustrado, hoje é um empresário. Hoje, graças a Deus, eu tenho algumas empresas. Uma na área de consultoria comercial, 2 franquias de uma marca muito renomada, de uma escola de profissões. E também tem uma empresa de palestras e treinamentos. E essa galera que vocês estão vendo, não é uma palestra. Mas boa parte desse pessoal que vocês estão vendo fazem parte da equipe de vendas das minhas franquias. Não é uma palestra normal, tanto que eu estou apresentando ali um planejamento em Excel lá no telão. E hoje, graças a Deus, o sonho de ser um empresário se realizou. Mas não um empresário por ser empresário, mas um empresário com propósitos. E eu sempre sonhei na minha vida que eu queria ter uma família. Porque eu entendi que a família desestruturada que eu tinha não era o que eu queria algo diferente. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho uma família. Aqui a minha esposa, a Patrícia, muitos conhecem. E aqui estão os meus maiores patrimônios. Os meus maiores patrimônios não são minhas empresas, o dinheiro que eu ganho, a casa que eu moro ou os carros. Mas é a família que Deus me deu. Essa aqui é a foto, numa festa de fim de ano que nós fizemos no condomínio em que nós moramos. Aqui o Paulo Vinícius, de 9 anos, e a Laura em Vitória, de 1 ano e 2 meses. Pessoas que dão um sentido na minha vida, que me fazem acreditar, que me fazem levantar da cama todos os dias. E eu consegui acreditar que a vida podia ser melhor. Eu consegui acreditar no inacreditável. Eu consegui desenhar no mapa da minha vida algo completamente diferente do que a vida vinha me propondo. E eu continuei acreditando. E eu quis me superar, eu quis fazer coisas diferentes. E eu gosto muito de voar, eu gosto muito de coisas que voam. E eu tinha um sonho de infância, que era o sonho de voar. E esse aqui é um dos meus hobbies. Hoje eu sou piloto de parapente, de vez em quando sobra um tempo, nós subimos uma montanha e saímos voando a 400 ou 500 metros de altura. Ali é uma foto, aquela lá de cima, que eu estou lá em São Pedro. Muito bacana. E eu tinha um sonho que era saltar de paraquedas. Eu quero fazer coisa diferente, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero... E olha só que interessante, há alguns meses atrás eu realizei esse sonho. Esse cara que eu estou ali do lado é um dos maiores palestrantes que existe no Brasil, um grande amigo meu. E nós tivemos a oportunidade de realizar esse sonho juntos. E galera, eu saltei de paraquedas. E olha só que interessante. Quem aqui tem vontade ou já saltou de paraquedas? Deixa eu ver, levanta a mão. É uma coisa super simples. O avião vem voando, você fica 20 minutos subindo. Muito tranquilo. Quando o avião chega em 4.000 metros de altura, ele reduz bem a velocidade para você sair. E você salta de uma velocidade de 150 km por hora, cai a 200 km por hora numa queda livre de 45 segundos. É muito simples e tranquilo. Eu trouxe um trecho do vídeo para vocês verem, olha só que interessante. Aí o avião já reduziu. Olha lá.
É muito tranquilo, você pode ir reparando a paisagem. Nessa hora, gente, você não sabe se vai morrer, se vai viver, o que acontece dentro de você. São muitas emoções, tá vendo só? Você não sabe se grita, não sabe se pensa, você não sabe nada nesse momento. Nesse momento você está descendo a 200 km por hora. Olha o visual, galera. Você salta acima das nuvens, não é? Olha só que show. Eu não vou passar o vídeo todos para vocês. Graças a Deus, logo em seguida aí o paraquedas abre. É a parte boa do negócio. E agora é o seguinte, André, por que você está dizendo tudo isso? Porque se você quiser ter resultados extraordinários, você precisa acreditar em coisas extraordinárias. Se você quiser ter resultados diferentes, você precisa acreditar em coisas que as pessoas não estão acostumadas a acreditar. E eu estou dizendo isso para vocês, porque o que Deus tem feito na minha vida, e principalmente através do Eagles Vision, são coisas maravilhosas. O que Ele está fazendo na minha vida neste momento são coisas maravilhosas. E o que Ele vai fazer nos próximos dias, meses e anos são coisas maravilhosas. Eu não consigo provar, mas eu acredito nisso com tanta força, que não exista uma pessoa no planeta capaz de me fazer acreditar no contrário disso. E eu quero concluir essa nossa palestra com uma frase da qual eu gosto muito, e é uma frase da Bíblia também. Galera, para você ter resultados extraordinários, você primeiro precisa entender que você pode. Todos os recursos necessários já estão dentro de você. Você não está aqui nessa noite à toa. Você está aqui nessa noite para ser convidados a experimentar o extraordinário na sua vida. Eu poderia talvez trocar a palavra extraordinária pela palavra sobrenatural. Porque o sobrenatural é viver diferente do que as pessoas têm vivido aí fora. É você ter resultados na sua empresa diferente dos resultados que as pessoas têm vivido aí fora. E tem uma frase, um versículo no livro de Jó 22, 28, que diz o seguinte: determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Esses são os meus votos sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre as tuas empresas, sobre tudo que você se dispor a fazer. Acredite nisso. Você pode ter resultados extraordinários. E tudo isso começa pela tua crença, tudo começa pela tua decisão. Porque eu provei hoje aqui para você que tudo isso já está dentro de você, simplesmente esperando o momento de, através da sua fé, você colocar em prática. Eu não sei onde você veio e não sei onde você está, mas eu sei onde você é capaz de chegar, se você acreditar em algumas dessas coisas que eu apresentei para você aqui. Esses são os meus votos para que você dê certo na sua vida.